a sua conversão ocorreu na época que você fazia faculdade de psicologia? Não, foi. Ah, não, desculpa, sim. Foi no primeiro ano. Foi no primeiro ano da faculdade. E como foi assim ter essa experiência de fé numa fase em que muita gente abandona a fé, né? Eu comentava há pouco aqui que quando eu fui fazer psicologia, na minha turma tinha só mais uma menina que era cristã, cristã pentecostal, mas Uhum. tinha alguns outros que eu sabia que eram cristãos, e uma boa parte desses acabou abandonando a fé, né? E a gente sabe que é um ambiente bastante assim secularizado. Você experimentou tensões, conflitos internos e externos depois dessa fé? Porque hoje eu imagino que o ambiente é muito mais secularizado do que era no começo do século, quando eu fui fazer. Sim, eu sofri bastante, na verdade, porque eu me senti assim, tanto de um lado, assim, minhas amigas na época estavam em outra fase, né? Então eu me senti tanto excluída de um lado das minhas amigas da escola e excluída na faculdade por outro lado. Então foi o meu deserto, né? Tipo assim, eu acho que também fez parte da minha conversão esse deserto, né? Eu precisei ficar um tempo sozinha, assim, assim, literalmente, né, com poucas pessoas, né? Não sozinha, mas eu não tinha amizades na faculdade. Tipo assim, demorou muito tempo para eu ter amizades na faculdade. Acho que foi no quarto ano que eu comecei a ter mais amigas, né? Porque Você eram sentia dois. quando você se aproximava e falava da sua fé, aquela expressão Então, nem assim che... de. então é que eu me senti, assim, na faculdade eu me senti meio rejeitada antes mesmo de falar da minha fé. Pelo meu, talvez pelas escolas que eu frequentei, mas assim, eu já cheguei e já foi, assim, a minha presença, tipo, eu não era acolhida, né, na faculdade. Então, para mim foi difícil esse primeiro contato, né, porque enfim, por exemplo, eu comecei a pegar ônibus e metrô na faculdade, porque a minha escola era muito longe, né? Tipo assim, então tinha que ir de carro, não tinha metrô para chegar na minha faculdade. E eu estava começando a pegar metrô, ônibus, começando a faculdade, né? Então muita gente me achava já, tipo, Patricinha, sabe? Que como estava começando, né, naquele momento. Então já foi o preconceito já começou aí, né? E aí da fé, então, ficou um pouquinho assim pior, porque achavam que eu era tipo assim super, né, tipo assim puritana, super certinha entre aspas, né? Porque não me conheciam, na verdade, né? Assim, eu nunca cheguei a conversar, a dialogar. Só pelo fato de eu falar que eu ia na missa, por exemplo, depois da faculdade, já achavam estranho, sabe? Nossa, né? Eu tive uma experiência do que é ser minoria na oitava série. Quando chegou a secretária e fez uma pesquisa lá para saber as religiões, né? Aí, quando eu falei que eu era cristão evangélico, algumas pessoas olharam para mim com tanta pena, assim, sério, você é? Aí, porque eu vivi numa época, né, a minha adolescência até início da juventude, que se você não fosse nada, você era católico. Então, assim, ser católico era estar na maioria, né? Não importava se você era praticante ou não.